Olá pessoal, programa Amigo Animal começando e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que em especial eu amo, é a aromaterapia. Essas terapias que eu costumo dizer que são as terapias alternativas ou holísticas, elas são muito positivas para os animais. Eu falo para os animais porque é com quem a gente trabalha. Mas hoje a gente vai falar com uma pessoa top. Ele é Master Aromaterapeuta, o André Ferraz, que vai dar uma aula para a gente sobre como funciona a aromaterapia. André, é a primeira vez que a gente está fazendo um programa assim como live. Muito obrigada pela oportunidade. E eu gostaria que você começasse falando de onde você é e o que é ser Master Aromaterapeuta e como é que você abraçou essa profissão. Perfeito. Bom, primeiramente agradeço muito o convite. É um prazer para mim estar aqui. A aromaterapia, ela é uma ciência relativamente recente, mas que vem ganhando muito espaço. Então, os resultados terapêuticos que os óleos essenciais oferecem nos seres humanos e também em animais são embasados cientificamente e têm uma taxa de sucesso muito grande. Isso naturalmente anima qualquer pessoa que gosta de terapias naturais, terapias alternativas, porque é uma das terapias alternativas que tem maior embasamento científico. E como eu venho de uma família de pais cientistas, eu sempre fui muito criterioso para isso, mas sempre gostei de práticas naturais e terapias holísticas. Mas a aromaterapia, ela me fisgou muito porque eu consigo ter um diálogo com um médico ou com uma pessoa extremamente racional e mostrar para ele que existe uma lógica intrínseca na aromaterapia. E essa lógica, ela vem especialmente por causa da química dos óleos essenciais, que é extremamente concentrada e a gente consegue analisar através de uma técnica que chama cromatografia. E nessa trajetória, né, a minha mãe, que ela fez o doutorado dela nessa técnica da cromatografia, ela acabou se tornando uma referência na análise de óleos essenciais no Brasil. Então a gente teve um salto na qualidade depois que as empresas começaram a fazer as análises com ela, porque a gente consegue saber exatamente o que tem dentro do óleo essencial e evitar adulterações. E aí ela me apresentou a aromaterapia e como eu sou psicólogo, eu gostei muito dessa abordagem, então abracei e vi um espaço também no mercado, um buraco, onde poucas pessoas conheciam sobre a aromaterapia e os óleos essenciais, e vendo os resultados terapêuticos que dava, eu senti essa missão de levar essa informação para mais pessoas, porque eu acredito muito nas curas que a aromaterapia pode proporcionar, tanto no nível físico quanto mental, e auxiliar a gente também no nosso nível espiritual, por que não? Ô André, como é que você sente a aceitação da aromaterapia na classe médica? Você acabou de dizer que você pode discutir sobre aromaterapia com um médico alopata, um médico tradicional. Como você sente isso? Eu acredito que ainda existam poucos médicos que se disponham, vamos dizer assim, a descer do pedestal e conversar de igual para igual e aceitar. Eu lembro quando se falava da acupuntura, que alguns médicos ironizavam a homeopatia, eles diziam que isso não era medicina, né? A classe médica não aceitava a homeopatia. Como é hoje a aromaterapia na classe médica? Você consegue desenhar um quadro disso? Sim, no Ocidente, de uma forma geral, a gente é extremamente influenciado pelo modelo mais cartesiano, materialista. Então, tudo que remete a algo mais natural, a algo mais que trabalha com um pouco mais de energia, talvez, ou que tem adeptos ligados a terapias holísticas, isso vai cair num preconceito. E isso é muito negativo porque acaba que a pessoa não abre a cabeça dela para investigar uma a uma, mas é uma forma dela ter um atalho, né? Ela recusa tudo que vem mais ou menos desse setor aí. E na França, por exemplo, as faculdades ensinam sobre óleos essenciais, tem muitos médicos que fazem, só que lá, por exemplo, os médicos são aromaterapeutas cartesianos materialistas.
não tem uma abordagem mais energética, por exemplo, ou um pouco mais mística, esotérica, como a gente vê em outras partes do mundo. Então, é um equilíbrio. Eu acredito que os médicos que têm uma mente mais aberta, eles vão encontrar muitas evidências e embasamento, mas como a própria classe médica como um todo não permite ainda, não tem uma validade, então eles ficam com receio também de abraçar algo que pode comprometer a sua carreira. Então, é trabalho de alguns pioneiros, mas acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter uma aceitação maior. Um outro agravante é que o óleo essencial ele não pode ser patenteado. Então, as indústrias farmacêuticas elas não vão estimular os médicos a realizarem testes clínicos, enfim, receitarem óleos essenciais, porque aquilo acaba não voltando para eles no ciclo de pesquisa e desenvolvimento, né? Que gasta-se milhões com pesquisa e desenvolvimento, depois isso tem que retornar e o vendedor deles são os médicos, né? Os vendedores Na são os médicos. verdade, eu ia te perguntar isso. Tem a força da indústria farmacêutica por trás, que também, de uma certa forma, não tem interesse em que as pessoas aceitem esse tipo de terapia, né? A aromaterapia, vamos falar um pouquinho no uso da aromaterapia em humanos. Esses óleos essenciais, eles são passados no corpo ou eles são aspirados? Eles podem ser aspirados, né? A gente fala mais inalados, inalação. Inalados. O uso na pele também e o uso oral. O uso oral é um pouco mais avançado, né? Para quem já trabalha com aromaterapia ou faz um curso mais aprofundado, mas a gente tem que lembrar que os óleos essenciais, eles fazem parte da nossa dieta há milhares, até milhões de anos. A gente tempera a comida com as plantas que geram os óleos essenciais no final das contas. Então é como se o nosso corpo ele fosse acostumado a metabolizar esses componentes. Então mesmo quando a gente ingere, não existe uma toxicidade tão alta. Claro que depende da dosagem, tipo quais? depende Desculpa, do óleo essencial. Tipo quais? Que tipos de temperos você poderia citar que faz parte da nossa dieta e que são utilizados na aromaterapia? Vamos lá, existe uma família botânica que chama Lamiácea. Ela, por exemplo, a gente utiliza praticamente todas as plantas mais comuns de temperos e chás vêm dela. Então a gente tem o tomilho, o orégano, o alecrim, a sálvia, a gente tem o hortelã, o manjericão, a própria lavanda. Então essas plantas aromáticas de chás e temperos em geral, né? A gente vai ter aí também canela, cravo. E se a gente lembrar um pouco da história das especiarias, a gente percebe que o próprio descobrimento do Brasil, as idas na Índia, a fundação da Europa moderna, ela veio muito do tráfico de especiarias. Porque são produtos muito valorizados há muito tempo e caros também, né? Então os óleos essenciais, eles também têm um valor agregado, porque essas plantas, elas precisam ser plantadas, colhidas, tem todo um manejo, não é algo que vem do laboratório. Então acaba tendo um valor agregado e difere de cada óleo essencial, porque alguns óleos a gente consegue usar maquinaria para colheita, por exemplo, outros não, tem que ser uma colheita manual, como no caso do óleo essencial de rosas. Então tem várias peculiaridades e hoje a aromaterapia no mundo tem crescido vertiginosamente, especialmente porque as pessoas estão mais abertas para terapias naturais, eu acredito. Nos animais, como elas funcionam? Qual é o canal utilizado? Eu já vou emendar uma outra pergunta para você poder discorrer sobre ela. Uma pessoa, um animal que esteja fazendo um tratamento com uma medicação alopática, ela pode ao mesmo tempo estar fazendo uso da aromaterapia? Esse remédio alopático não vai inutilizar, anular o tratamento com aromaterapia ou vice-versa? No caso do animal ou humanos? No caso dos animais agora. Dos animais, tá. No caso dos cães, especificamente, os cães, eles têm algumas peculiaridades, mas, em geral, eles são mais resistentes aos óleos essenciais do que os gatos. Os gatos são bem mais complicados para se utilizar óleos essenciais, inclusive eu não indico para pessoas leigas ou mesmo pessoas um pouco mais experientes na aromaterapia que não têm
experiência nessa área. Mas, falando dos cães, é sempre importante ter o consentimento do veterinário e, se o próprio veterinário ele entrar no processo do estudo da aromaterapia e for junto com a pessoa descobrindo o tratamento, vai conseguir ter um desmame mais rápido, vamos dizer assim, do alopático para a substituição para algo natural. E lembrando que a gente sempre defende uma medicina integrativa. Então, o óleo essencial, ele não necessariamente é a resposta para tudo. Ele ajuda em alguns aspectos muito chaves, como, por exemplo, a questão emocional, doenças de pele, mas quando se vai para doenças infecciosas, doenças inflamatórias mais graves e outros tipos de problemas mais crônicos, isso já é um pouco mais complicado, porque às vezes o cão já tem uma dependência daquele medicamento, o metabolismo do cão já se acostumou tanto com aquilo, então é algo bastante delicado. Então, principalmente em relação às emoções, eu considero que é a forma mais inofensiva da gente abordar os cães inicialmente, porque isso a gente consegue fazer com óleos essenciais simples que a gente tem em casa e a gente consegue promover um ambiente mais agradável para os cães, lembrando que eles sempre precisam escolher os óleos essenciais, porque o olfato deles é muito mais poderoso do que o nosso. Então, algo que nos agrada ou numa concentração que a gente usa para eles vai ser extremamente forte. Então, é preciso ter essas atenções. Mas, a princípio, o uso através da inalação em difusores de ambiente e borrifadores já é uma forma interessante de começar a acalmar os cães, visto que hoje em dia a maior parte dos tutores reclama de ansiedade, estresse, depressão. Verdade. Né? Isso. E os cães estando confinados também, eles acabam não tendo contato com a natureza, com as plantas, e os óleos essenciais se tornam uma ponte para eles sentirem aquele cheiro que os ancestrais deles sentiam na natureza quando eles eram mais selvagens. Existe uma medicação, como é que se chama, gente? Aquela medicação que você compra na farmácia, que tem o Rescue, que ai, me deu um branco agora. Os florais de Bach, que existe uma medicação que é chamada de Rescue, que é aquela a emergencial, que é a primeira que a pessoa vai tomar, alguma coisa assim. Na aromaterapia, por exemplo, continuando no caso dos animais, eu entendi que no caso dos gatos, os gatos é muito perigoso, eu já tinha ouvido falar que a aromaterapia precisa tomar muito cuidado para aplicar em gato. Existem pessoas que simplesmente vão fazendo, não é assim, pode causar problemas de intoxicação, pode piorar aquilo que você está tentando amenizar. Mas no caso dos cães, existe alguma medicação básica? Eu me entendo, eu não estou pedindo para você passar receita aqui para a gente, mas existe alguma coisa, quando você falou num difusor, o que a gente poderia, um animal que fica sozinho dentro de casa porque o dono trabalha o dia inteiro, o que você poderia, num difusor, o que a gente poderia estar usando para esse animal ficar um pouco mais relaxado, talvez aquele animal que sofre de ansiedade de separação? O que poderia estar sendo usado nesse difusor para esse animal? E já emendando, eu já tinha visto que eles escolhem o aroma, né? Que na primeira abordagem se oferece, existem alguns que eles fixam mais o focinho, que seria a interpretação de que esse ele gostou mais, ou talvez esse ele esteja mais precisando, né? Então, o que você recomendaria para você dar uma harmonizada canina no ambiente? Qual aroma seria o ideal para colocar num difusor? Eu acho que isso que você acabou de falar é o mais importante. E aí eu vou chegar nessa resposta. Porque o cão tem um olfato tão desenvolvido que não serve só para ele sentir o cheiro, necessariamente. É uma relação com o que ele precisa. Então, nós entendemos que o cão precisa de escolher o aroma, porque é aquele que o corpo dele está necessitando. E quando a gente coloca algum óleo essencial para ele, a gente está, assim, correndo um risco de mais prejudicar do que ajudar. Então, a gente precisa, sim, fazer o teste olfativo. Aí você me pergunta, tudo bem, eu vou ter que testar todos?
Não, você não precisa testar todos. Os mesmos que são utilizados para ansiedade em humanos, você separa pelo menos 3, pinga uma gotinha num algodão ou uma gotinha num copinho d'água, tá? Porque pro olfato deles isso já é muito sensível, e coloca próximo deles e vê qual que ele vai gostar. Se algum daqueles 3 ali ele vai gostar. Então, se a gente tem, por exemplo, lavanda, gerânio e laranja em casa, a gente pode fazer o teste olfativo com os 3, porque os 3 servem para ansiedade, para ajudar nesse processo. Então, faz o teste olfativo primeiro com alguns óleos que são indicados para aquela condição e depois faz a aplicação com o óleo essencial bem diluído. O teste também precisa ser diluído e depois a aplicação também. André, só um minutinho, a gente precisa chamar o comercial, a gente vai para o intervalo e volta já já, tá bom, pessoal? Porque esse assunto é inebriante. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Continuamos aqui com o André, Master Aromaterapeuta, que está dando uma verdadeira aula maravilhosa para a gente sobre a utilização do uso da aromaterapia, tanto nas pessoas quanto nos animais. André, voltando para você, a gente agora tem pouquinho tempo, eu gostaria que você nos desse, completasse o seguinte, eu te fiz a pergunta de que aroma posso colocar no ambiente para deixar o ambiente mais tranquilo, tanto para os humanos quanto para os animais, principalmente quando a gente sai de casa e eles ficam mais tempo sozinhos. A minha pergunta é, esse aroma que você vai indicar, ele poderá ter gatos no ambiente? Isso não vai fazer mal, uma vez que o gato é muito mais sensível? E por quanto tempo isso pode ser deixado? Existe um limite de horas que esse difusor de aroma existe? Tem um tempo certo para isso? Sim, ótima pergunta. Eu acho que, primeira coisa, bom senso. Como eu disse, os gatos eles têm um metabolismo mais sensível, não é bom abusar. Eles conseguem metabolizar os óleos essenciais, mas são mais lentos para isso. Então, a aplicação não pode ser direta neles, uso oral mais restrito, tem vários óleos essenciais que é bom evitar. Mas se você colocar num ambiente grande um difusor de aromas com algumas gotas, isso vai aromatizar, vai ter um efeito no cão, porque o olfato dele é sensível, mas o gato vai ter pouco risco. No caso dessa ansiedade de separação, uma técnica interessante é você passar 1 a 2 gotas do óleo diluído no cão, faz uma massagem nele antes de sair e passa dessa mesma sinergia em você. Então, quando você estiver chegando em casa, ele vai associar e ele vai aprender também, quando você passar aquela sinergia nele, você está saindo de casa. Então, faz o teste olfativo com alguns óleos essenciais indicados para ansiedade e depois faz essa aplicação. E aí você até restringe mais a área de atuação do óleo essencial e o gato não fica nem um pouco prejudicado ali, caso esteja num ambiente muito pequeno e o difusor acabe ficando mais presente na casa, né?
apartamento pequeno, por exemplo, um quarto. Entendi, André. Eu queria que você deixasse a sua página, o seu endereço, para as pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer entrar mais em contato, saber mais coisas. Eu sei que você deu uma palestra esses dias. Eu gostaria que você colocasse aqui para saber quem quiser assistir essa sua palestra, como é que faz, dá todas as informações, porque eu sei que depois esse programa vai para o ar no sábado. As pessoas vão começar a ligar para a gente para saber como é que faz para entrar em contato com você. Então, dá todas as dicas para a gente deixar aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu sou diretor de ensino da Viver de Aromas, uma das maiores escolas de aromaterapia do Brasil. A gente tem vários treinamentos, inclusive treinamentos profissionalizantes, como o Master em Aromaterapia Integral Sistêmica e vários outros focados em humanos. E agora, eu com a doutora Mônica Nogueira, a gente está lançando um curso chamado Aroma Dog, como cuidar do seu cãozinho com óleos essenciais, onde a gente vai aprofundar nesse assunto, porque exige um aprofundamento muito próprio. Então, para o pessoal achar mais informações, pode entrar nas minhas redes, André Ferraz Aromaterapia, Instagram, Facebook e YouTube. André Ferraz Aromaterapia. Aromaterapia, com Z no final, e também aromadog.com.br. Dá para achar a palestra, tem um conteúdo interessantíssimo e um e-book também. Eu não sei se dá para vocês disponibilizarem um link, mas eu posso deixar o endereço lá na página da palestra também, para quem quiser baixar o e-book, ou entre em contato comigo pelas redes sociais que a minha equipe manda para vocês. André, muito obrigada. Eu faria um programa inteiro com você falando sobre isso, porque eu sou apaixonada nisso. Eu fiz o curso de Reiki. A gente faz isso nos animais da Codevida e é uma coisa que, assim, eu sou muito franca. Eu sinto impulso e vontade de fazer muito mais em animais do que em seres humanos, mas é algo que eu não controlo, é algo que eu tenho vontade mais de fazer. Então eu acho que eu sou muito mais produtiva aplicando o Reiki num animal do que num ser humano. Existem pessoas que são maravilhosas com seres humanos, né? E infelizmente, eu não tenho essa aptidão. E amo esse trabalho, gostaria muito de aprender, porque eu acho que os animais estão mais ligados à natureza, e quanto mais ligados à natureza, mais eles absorvem essas terapias alternativas, né? E quero te agradecer muito, parabenizar, estou muito feliz de ter te conhecido, e eu espero que você tenha sempre muito sucesso e consiga divulgar cada vez mais pelo mundo afora esse tipo de tratamento. Agradeço imensamente, senti uma energia ótima aqui no programa, desejo muito sucesso para você e para todo esse projeto. E precisando, me chama novamente, que vai ser um prazer falar com vocês. De que cidade você é, André? Belo Horizonte. Então, a gente queria falar com você pessoalmente mesmo, para a gente mostrar, fazer. Quem sabe a gente consegue um dia marcar a gente junto para fazer esse trabalho, tá bom? Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau, beijo, tchau. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu estou muito feliz porque eu não sei porque eu tive muita vontade de fazer uma matéria sobre isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa, sim, se nutrir da energia divina e se nutrir dessas coisas cada vez mais ligadas ao meio ambiente, para a gente se purificar. Eu acho que quanto mais a gente se cerca de coisas boas, mais coisas boas a gente emana também. E é o que eu desejo para todos vocês, um bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem.